Atlético vai em busca de 3 pontos no Rio de Janeiro. Ei, Galo, no RJ, no Maraca. Ei, Galo, sou muito mais o Galo, mas o Fluminense tá bem. Quero nem saber. Pra cima deles, Galo! Cláudio Rezende, como está a preparação do Atlético, o clima do Galo, pra voltar a marcar esse ataque do Galo, hein? Passou em branco nos últimos 12 jogos. Ô, Rony, amanhã tem que deixar o seu no Flusão, hein? Ô, Cláudio Rezende, me conta tudo, um abraço, boa tarde, chega mais, Rezendão. Um abraço, Thiago, boa tarde a você, boa tarde a todos. Sextou aqui no Rádio Esportes e pro Galo, treinamento finalizado agora pela manhã, o último antes da viagem pro Rio. Jogadores no almoço agora, no hotel de concentração da cidade do Galo, e o voo fretado com destino ao Galeão vai sair às 4 da tarde, Thiago. Então a delegação do Atlético vai chegar por volta de 5 horas no Rio de Janeiro e concentração lá no Hotel Hilton Copacabana para o jogo de amanhã contra o Fluminense. Amanhã, 6h30, vai ser a última vez do Galo esse ano no Rio de Janeiro, Thiago. O Galo que ganhou do Flamengo na Copa do Brasil, aquele jogo 1-0. E no Brasileirão o Galo não conseguiu vencer no Rio ainda. Perdeu pro Flamengo no Maracanã, perdeu pro Botafogo, jogo recente lá no Engenhão, e empatou com o Vasco em São Januário. Então tá buscando aí o Sampaoli, a primeira vitória dele como visitante. Sampaoli, nesse retorno ao Atlético, teve jogos como visitante. Aquele clássico contra o Cruzeiro, no Mineirão, na Copa do Brasil foi derrota. Teve também o empate com o Bolívar, na altitude de La Paz. Ela estava à frente, né, no jogo, 2-0, acabou cedendo o empate e perdeu para o Botafogo. Então tá buscando essa primeira vitória aí, o Sampaoli, fora de casa, como visitante, né, no Campeonato Brasileiro, em todas as competições. Para esse jogo, Thiago, o Galo vai reforçar do Hulk, né? Você falou de gols, o Sampaoli encheu a bola do Hulk no último jogo, tá preparando aí o retorno do super-herói para essa partida. Muito possivelmente vai ser no lugar do Rony. Inclusive, sobre o Rony, Thiago, tem matéria no itatiaesporte.com.br, olha lá. Contra o Fluminense, atacante do Atlético pode atingir o maior jejum da carreira. Ele já teve o maior que esse que ele tá agora? Ele já teve 22 jogos quando ele era do Palmeiras e antes ele jogou um pouquinho no Atlético Paranaense em 2020. Ele ficou 22 jogos sem fazer gols naquela época, em 20. Nesse momento ele tá 4 meses sem marcar. São quantos jogos, Cláudio? São 22. Nossa. E ele pode, se ele não fizer gol amanhã, chega a 23, será maior jejum da carreira do Rony. O Atlético pode notificar? Porque ele tá fazendo referência, para quem não entendeu, a notificação que o Rony fez quando esteve com seus rendimentos atrasados. A fase do Rony é um negócio assustador. Olha, Oliveira, o Hulk resolve essa parada. O Hulk já se queixou, né? Que nesse sistema de 3 zagueiros do Sampaoli, ele fica muito sozinho, muito isolado na frente, Ale. O Hulk não tá passando por uma temporada brilhante, evidentemente, né? Isso aí não tem dúvida. Ele falou disso lá, ele sabe disso. Vem trabalhando para superar, mas eu acho que o cara que fala que o Hulk tem que ser reserva do Atlético, é das duas uma. Ou ele quer aparecer, ou ele não entende nada de futebol. Né? Porque a questão é a seguinte, tudo bem, o Hulk pode ir pro banco eventualmente, mas quem vai ficar no lugar dele? Essa é a minha pergunta. Quem que vai jogar melhor que o Hulk, mesmo o Hulk não jogando tudo que pode? Se você me der uma alternativa... Nos 2 últimos jogos, quem jogou no lugar do Hulk foi o Rony. Então aí não tem discussão. Então, ou o cara não entende de futebol, ou ele é mal intencionado. Sabe? Porque o Hulk, ele vai melhorar. Ele vai melhorar, ele já teve fases que não foram tão boas e teve fases maravilhosas no Atlético, tanto que pra muito ele briga pra ser o maior ídolo da história. Eu acho que não tem esse negócio de cadeira cativa, de cara que não pode sair do time, eu acho que isso não existe. Mas eu só quero que você me apresente uma alternativa melhor que a do Hulk. Que o Hulk não pode jogar todos os jogos, porque o Sampaoli ele preza pela saúde, pelo preparo físico, pela dinâmica, pela intensidade. Aliás, não é o Sampaoli, é o futebol moderno que é assim. Ok também. Agora, o cara falar que se o Hulk estiver saudável, ele não é melhor do que as opções que o Atlético tem pro comando de ataque, pra mim, só tem essas duas opções, Thiagão. Ô, João Vitor Xavier, o Hulk, é bem verdade, já foi elogiado algumas vezes pelo Sampaoli em coletiva, né? Muita gente imaginava que poderia haver um choque ali, um confronto. O Sampaoli diz que tenta montar um time pra ele, tenta economizar, entre aspas, né, o Hulk em alguns jogos. Não pode se queixar disso também, o Hulk. Sabe qual é o problema, Thiago? Quando o peso fica grande demais pra um atleta só, fica difícil pra ele carregar. E o peso tá grande pro Hulk já há algum tempo no Atlético, porque a esperança sempre vem do Hulk. Então, quando você não tem ali outros para dividir, a coisa vai ficando pesada. Hoje você tem um jogador jogando acima da média no Atlético, que é o Scarpa. É o melhor jogador do Atlético hoje, é o mais regular, é o cara que tem brilhado. Agora, os caras do ataque, né? Quando você pega o Júnior Santos, quando você pega o Rony, que nós acabamos de falar, quando você pega Renier, ninguém tá jogando. Dudu. O Dudu não estreou até hoje no Atlético. Mano. Não estreou. O que é uma boa lição pro Atlético também, para aprender, para parar com essa bobagem de ficar preocupado com o rival. Um não tem que preocupar com o outro. O Atlético contratou o Dudu, e aí foi uma opção do Cuca, muito mais por um embate ali com o Cruzeiro do que por qualquer outra coisa, porque não tá jogando nada. Não estreou até hoje com a camisa do Aliás, Atlético. ele não joga nada há 3 anos, né? Há muito tempo, há muito tempo. O Cruzeiro já tinha dado uma sorte quando ele não veio ano passado. Insistiu no erro. O Atlético, não satisfeito, dobrou a meta, como diria aquela senhora, né? E foi lá e, de novo, fez a lambança que fez. Dudu não tá jogando nada. Aí, quando ninguém joga nada, sobra pra quem? O Hulk. O ano do Hulk é o ano que o Hulk já teve? Não é, concordo com a Alê. Agora, o Hulk tá tendo um ano ruim? Não tá, não.
Na minha opinião, não. Qual é o melhor atacante do Atlético em 2025? O Hulk. O Hulk. Então o problema tá no Hulk? Não tá no Hulk. Aliás, não é em 2025, né? Desde 2020 que é o melhor atacante. Então o problema não tá nele, Thiago. O problema não tá no Hulk. O problema tá no resto que não tá jogando no mesmo nível do Hulk. Porque se o Júnior Santos, se o Renier, se o Rony, Bernard. se o Dudu, se o Bernard tivessem jogando no nível do Hulk, você teria aí facilmente uma média muito melhor pro Atlético estar numa posição melhor no Campeonato Brasileiro. Mas, queria dizer um negócio aqui, Thiago. Apesar dos problemas e do resultado, que foi longe de ser o ideal contra o Juventude, eu começo a ver uma cara de time no Atlético. O que nós não vimos em nenhum momento com o Cuca esse ano. Nenhum momento. O Atlético começa a ter uma cara de time. O Sampaoli começou a dar uma cara de time pro Atlético e isso gera uma esperança tanto pro final da temporada quanto pro que é mais importante, pro ano que vem. Quando ele vai ter pré-temporada, contratação de jogadores, formação de elenco, formação de time pro ano que vem. O Atlético começou a ter uma cara de time e isso é muito bom. E diga-se de passagem, com todo o respeito que eu tenho pelo Cuca, a história, por tudo que ele fez. Muito da draga que o Galo passou esse ano se deve a opções equivocadas de contratação do Cuca e ao fato do Cuca não ter conseguido formar um time em 9 meses do ano. Ô, Cláudio Rezende, programação do time até esse compromisso de amanhã, Rezendão. Vamos lá, o Atlético tem voo fretado às 4 da tarde, saindo de Confins. 1 hora até menos, né, do voo fretado, chegando no Galeão. E o Rubem Júnior vai acompanhar, tá lá no Rio, vai acompanhar a chegada do Atlético hoje. Já na turma do bate-bola, a gente traz os detalhes dos jogadores chegando ao Rio de Janeiro. Além do Hulk, que a gente já falou bastante, as outras novidades retornam para esse jogo o goleiro Everson, o Arana e o Alonso. Por falar no Alonso, Thiago, depois do jogo contra o Fluminense, Júnior Alonso, Alan Franco e Ivan Roman estarão liberados para servir seleções. A Itatiaia já conseguiu apurar, mesmo sem listas, né? O Paraguai não divulgou lista, nem o Equador, mas esses jogadores estão convocados para a data FIFA. E no caso do Alonso e do Franco, devem ficar fora de 2 jogos. Do Sport, quarta-feira, e contra o Cruzeiro também. Não devem chegar a tempo do Clássico. O Ivan Roman tem um amistoso, só volta a tempo do Clássico contra o Cruzeiro. Thiago, então, amanhã é Galo e Fluminense. Grande clássico do futebol brasileiro. Lá direto do Maracanã, no Rio de Janeiro, é o Galão da Massa buscando, repito, a primeira vitória como visitante aí com o Sampaoli, Thiago. E vamos saber do Fluminense. O Rubem Júnior tá no Rio de Janeiro, tem informações do Flusão, hein, Rubinho? Pois é, Thiago, o técnico Zubeldia aguarda pelo Thiago Silva pro desafio contra o Atlético, ele que foi poupado, né, do desafio empate contra o Sport, empate cruel no finalzinho. O Zubeldia que estreou com uma baita vitória pra cima do Botafogo, Fluminense que encerra a preparação nesta tarde aqui no Rio de Janeiro. O Fluminense que também segue vivo na Copa do Brasil e um provável time para amanhã que será desenhado nesta tarde, Thiago. Boa, Rubem Júnior, o Fluminense amanhã não, hein, Flusão? Amanhã é o Galo, né?